E aí, galera do nono ano, bem-vindos. Hoje é segunda-feira, segunda histórica. É o dia em que nós vamos falar um pouquinho sobre história. E hoje nosso tema é período entre guerras. Sim, período esse que vai do ano de 1918 até 1939. E aí, o que a gente vai falar a respeito hoje? Hoje a gente vai falar da crise que aconteceu em 1929, uma crise mundial que começou através do problema que aconteceu na Bolsa de Valores de Nova York. Então, pega aí o seu livro e me acompanhe agora nessa jornada especial sobre o período entre guerras. Então, pessoal, vamos falar aqui do período entre guerras, a crise de 1929, ok? Esse período compreende os anos de 1918 até 1939 e nós estamos aqui relacionando alguns assuntos pertinentes. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o New Deal. Os demais assuntos serão relacionados e tratados na próxima videoaula, ok? Então nós vamos iniciar o nosso assunto trazendo a vocês a contextualização. Com o fim da Grande Guerra em 1918, os países envolvidos no conflito mundial concentraram-se em resolver os problemas internos, principalmente aqueles relacionados a questões econômicas. Então, a partir de 1929, houve uma grande crise nos Estados Unidos, chamada de a Grande Depressão, que produziu alterações sociais, como redução das condições de consumo e aumento nas taxas de desemprego. Mas como foi que tudo isso aconteceu? Como que aconteceu essas taxas de desemprego que produziram essa Grande Depressão nos Estados Unidos? Essa crise aconteceu da seguinte forma: os países que eram envolvidos diretamente na Primeira Guerra Mundial atravessaram profundas dificuldades econômicas. Por conta de quê? Por conta da destruição e do gasto com os conflitos na guerra. Todos os países que se envolvem em guerras sofrem grande destruição e grande gasto. Então, todos os países que são envolvidos passam por esse abalo. Mas a economia dos Estados Unidos não havia sido abalada pela Grande Guerra, porque, da mesma maneira que os países europeus entraram na guerra desde o início e foram completamente arrasados, os Estados Unidos entrou nessa guerra somente no final dos conflitos. Então, as batalhas não ocorreram também no seu próprio território. Então, por isso, os Estados Unidos não sofreu uma destruição alarmante no seu território. Por outro lado, a Europa teve boa parte do seu território devastado pelas batalhas, com o grande número de mortos e a falta de mão de obra. E o continente, então, carecia de todos os gêneros de primeira necessidade e de produtos industrializados. Os países que mais sofreram com essa guerra foram os países europeus, ok? Nos Estados Unidos, as indústrias começaram a produzir em larga escala durante a Grande Guerra. Os silos estavam cheios. Silos são aqueles armazéns grandes, né? Então, dessa forma, os Estados Unidos passaram a fornecer aos países europeus alimentos e produtos industrializados. Eles começaram a produzir em larga escala justamente por isso, para tentar fornecer aos países prejudicados com a guerra e lucrar com isso. Os Estados Unidos passaram a viver um período de prosperidade que gerou uma grande euforia econômica. Para você ter noção, Henry Ford abriu as portas da Ford Motor Company e começou a projetar o carro Ford T, que foi o carro mais fabricado durante os 45 anos. Esse tipo de consumo se tornou bens de consumo nos Estados Unidos. O processo de produção nas indústrias foi subdividido em pequenos segmentos, agilizando então o ritmo de trabalho e aumentando as contratações e barateando o custo dos produtos. Isso tornou o automóvel um bem de consumo nos Estados Unidos. Então, até aqui, nós temos o panorama geral. Os Estados Unidos, com a sua euforia de produção, dando sinais de superprodução, onde os estoques aumentam demais, porém aconteceu um problema aqui. A Europa começa então a reconstruir os polos industriais e também os campos de produção europeu. E aí eles passam a não ser mais dependentes da economia americana.
Então eles passam a ser independentes da economia americana e passam a viver aí um processo de reestruturação, ou seja, não dependem mais dos elementos americanos, não dependem mais da produção americana para poder se levantar economicamente. O governo dos Estados Unidos criou campanhas que alertaram os produtores sobre o fato de que a superprodução traria prejuízos. Mas o liberalismo econômico não dava mecanismos para controlar a produção, e pouco pôde se fazer para evitar a grande catástrofe que logo chegaria. Então percebemos que, com a superprodução dos Estados Unidos, eles achavam que iriam alcançar todos os povos que haviam sido afligidos na guerra e lucrar, e que seria um boom para a economia norte-americana. Logo, as companhias que faziam aí a edição das propagandas exibiam um jeito de viver, uma maneira de viver americana que era diferenciada. Por isso, o presidente da época criou algumas leis e algumas situações foram visíveis. Por exemplo, a lei seca, o contrabando envolvendo gangsters, o conservadorismo excessivo, a Ku Klux Klan e o American Way of Life, que significa modo de vida americano, ou então o jeito de viver dos americanos. Então aqui nós vemos que algumas situações ocorreram nesse período. Por exemplo, a lei seca foi uma instituição proibindo, então, aqui no caso, a venda de bebida alcoólica. O contrabando envolvendo gangster por causa da proibição das bebidas. O conservadorismo excessivo, que trouxe uma espécie de visão americana onde tudo deveria ser perfeitamente organizado socialmente. A Ku Klux Klan, que era uma espécie de filosofia racista e que era contra as mulheres da época. E o American Way of Life, que era o modo de vida americano. Trabalhadores americanos estavam proibidos de beber bebidas alcoólicas, porque a bebida alcoólica produziria o quê? Ociosidade, ou seja, homens que trabalhavam não poderiam consumir bebidas alcoólicas, porque se consumissem, viveriam nas sarjetas, produzindo então ali ociosidade e desemprego. Por isso que a lei seca foi instituída. E com isso nós também vemos o grande gangster que se envolveu aí com a questão da lei seca, Al Capone, que acabou por contrabandear bebidas e foi assim o início da sua carreira. Aqui vemos o American Way of Life, o estilo de vida americano, onde através das propagandas era-se inferido na sociedade uma ideia de que a América tinha um jeito de viver perfeito, ou seja, fartura, abundância e uma família tradicional sempre eram apresentadas nas imagens, de modo a isso a ser relacionada diretamente com uma prosperidade que o país tecnicamente estava experimentando. Esse tipo de vida americano também mostrava os bens de consumo que deveriam ser direito, né, de todos os americanos, como televisões, eletrodomésticos, carros e outros bens de consumo eram detalhados, eram visivelmente inferidos nessas publicidades. Mas aconteceu então a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nessa época, quem era o presidente? O presidente era Herbert Hoover. Ele era o 31º presidente dos Estados Unidos e na mão dele a Bolsa de Valores sofreu essa quebra. O que aconteceu com a Bolsa de Valores? Para você entender melhor, a gente precisa compreender que os Estados Unidos assumiam uma postura cada vez mais favorável ao liberalismo comercial. Ou seja, a ação dos empresários que atuavam sem controle de fiscalização do governo. Mas no dia 24 de outubro de 1929, foi considerado então aí o dia da Grande Depressão, foi a Quinta-feira Negra. A produção industrial americana já havia começado a cair a partir de julho deste ano. Causou então aí um processo de recessão que se estendeu até 24 de outubro, quando as ações da Bolsa de Valor de Nova York quebraram. As empresas acabam vendendo títulos, ou seja, as ações são na verdade pedaços, fragmentos
de uma empresa. Então, essas ações são negociadas pelos investidores em uma bolsa de valores e onde quem quer comprar, né, compra, onde quem quer vender, vende essas ações. E esses lucros podem ser muito grandiosos ou também as perdas podem ser desastrosas. Então, assim, uma crise mundial pode desencadear um efeito dominó por conta das empresas que atuam internacionalmente e têm ações negociadas no mercado financeiro estrangeiro. Então, a Bolsa de Valores, ela interfere na questão mundial, de modo que são interligadas por multinacionais, por exemplo. Com a Grande Depressão, houve um grande desemprego em todos os Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A gente vai ver na próxima aula quais são as consequências que o mundo sofreu. Aqui você vê imagens de homens declarando que estão à procura de emprego, né? Aqui você vê protestos, as pessoas saíram para as ruas para determinar e declarar que elas precisam de emprego. Aqui um garotinho dizendo, por que você não quer dar um emprego ao meu pai? Né? Então aqui existem imagens que mostram que esse período de recessão foi muito complicado. As pessoas começaram a ficar mais violentas, saíam às ruas buscando medidas que o governo pudesse fazer para melhorar suas condições de vida. Então, trabalhadores que estavam desempregados sofreram demais. Isso gerou uma onda de miséria, de fome em todos os Estados Unidos nesse período. Então surgiu o New Deal, né, que significa novos rumos, que foi estabelecido pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Ele foi influenciado pelo keynesianismo, né, que é um grande matemático chamado Keynes, que trouxe essa estratégia do New Deal para o presidente Roosevelt. Então ele começou a criar empregos, regular os preços dos produtos agrícolas e industriais, combater os trustes, estabelecer um seguro social, emprestar dinheiro aos bancos para injetar na economia e reaquecer as mais diversas atividades econômicas. O que vem a ser os trustes relacionados aqui nessa lista? Os trustes eram acordos entre as empresas com o objetivo de impedir a concorrência e controlar os preços. Então, os trustes foram derrubados a fim de que existisse sim a concorrência para estimular o capitalismo dentro do governo estadunidense. Aqui no governo Roosevelt, nós também vimos que o desejo dele era restabelecer o consumismo, acabar com a fome e a miséria generalizada, acabar com o desemprego e as falências, abolir a lei seca, estimulando novamente aí, né, estimulando aí a compra das bebidas, estimular a economia por meio de obras públicas, gerar salários para mover o capitalismo e aumentar investimentos na produção de bens de consumo. Percebe que até a lei seca foi abolida, porque qualquer tipo de comércio que era possível se desenvolver nesse período foi desenvolvido independentemente de leis ou não. Então estabeleceu-se aqui uma nova diretriz econômica para o país, que ficou conhecido como New Deal, são novos rumos, com a intenção de criar novos empregos, regular os preços dos produtos agrícolas e industriais, combater os trustes e reaquecer as mais diversas atividades econômicas. Aqui você consegue perceber as propagandas do movimento New Deal, onde você vai perceber que a publicidade interferia numa liberdade, numa ação de conquista, em bens de consumo. Você vai ver sempre aqui as características de uma felicidade aos bens de consumo. Ó, unidos nós vamos vencer, ou unidos venceremos. Né? Essas propagandas New Deal mostravam um Estados Unidos novamente com o American Way of Life. Então aqui você está vendo, ó, trabalhos para as mulheres, americanos podem comprar. Então aqui você estava vendo uma atmosfera que não era realidade nos Estados Unidos, porque a classe pobre não tinha direito de comprar, não conseguia ter acessibilidade para esses bens.
Embora a propaganda mostrasse essa relação direta entre possuir aparelhos eletrodomésticos e ser intensamente feliz, a realidade dos trabalhadores pobres não tinha isso. Então, o modo de viver americano, modo de viver, né? Então, o modo de viver americano se estendeu a vários países, até o Brasil, estimulando o consumo de produtos estadunidenses, propagandas, filmes, imagens em todos os meios de comunicação mostravam que o estilo de vida americano era mais legal, era mais adequado. Então aí você vê diversas propagandas que foram utilizadas. E aqui no Brasil ainda é desse jeito. Aqui no Brasil nós damos muito valor a qualquer tipo de produto que é vendido e comercializado fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aqui nessas imagens você consegue perceber aí o modo de vida estadunidense, né, o modo de vida dos americanos, aonde compra de eletrodomésticos e carros eram os bens de consumo da época. E tudo era mostrado de uma maneira bem alegre, bem satisfatória, como a gente utilizaria as palavras no dia de hoje, né? Satisfatório. Hoje, se nós temos alguma coisa importada dos Estados Unidos, nós somos felizes. Por conta do quê? Por conta da publicidade do New Deal. Isso interferiu demais na vida cotidiana, na vida moderna, né? Na vida contemporânea. E o que nós vemos aqui nessas publicidades é justamente essa visualização de como até hoje o New Deal consegue trazer para os americanos um novo estilo de vida. Então, para você que acompanhou até aqui, esse é o período entre guerras. Nós vamos continuar nossa aula na próxima semana. Beijo para vocês e até mais.